Fala meus amigos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes novamente. Lembrando que nós iremos aqui resolver questões do Enem. E é claro, né, antes da resolução iremos trazer toda a exemplificação, iremos abordar algumas dicas, enfim. Irei te ajudar o possível para construir uma base sólida para resolver problemas aí, questões, né, típicas do Enem. Claro, né, já peço que você se inscreva neste canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e, óbvio, né, divulgue esse projeto aí para os seus colegas, seus amigos que também pretendem aí fazer o Enem. E por fim, pessoal, fiquem à vontade de nos seguir nas redes sociais, tá bom? prof.gilgóes. Mas vamos para o que nos interessa. Iremos resolver uma questão que vai abordar sobre a ideia de sistema de numeração decimal. Então aqui a gente vai falar um pouco desse nosso sistema, tá bom? Pessoal, o sistema de numeração é um conjunto de regras que permite ler e escrever qualquer número. O sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós utilizamos, né, é o sistema de numeração em que contamos os elementos reunidos em grupos de 10. Né? Quando você vai contar em grupos de 10 em 10, né? De 1 a 10, do 11 a 20, do 21 ao 30 e por diante, tudo bem? O sistema, pessoal, utiliza 10 símbolos numéricos chamados de algarismos. São eles que você já obviamente conhece: 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Tudo bem? Pessoal, para ficar ainda mais claro sobre essa temática, eu vou trazer aqui para vocês um seguinte exemplo, né? 5.432. Repare que este número eu posso classificar em ordens, tá certo? E posso separar por classes. Lembrando que as ordens sempre nós vamos ler a partir da direita, né? Da direita para a esquerda. Então aqui esse 2 é a minha primeira ordem. Esse 3 é a minha segunda ordem. O 4, terceira ordem. E o 5, quarta ordem. Obviamente, se eu tivesse mais números, né, eu ia contar sempre da direita para a esquerda, tudo bem? Certo. A primeira ordem, pessoal, é a ordem das unidades. Então, logo aqui eu tenho duas unidades. O número 3 está na segunda ordem. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 3 dezenas. Primeira ordem é a ordem das unidades. Segunda ordem, ordem das dezenas. Na minha terceira ordem eu tenho o número 4, então ele representa aqui 4 centenas. Na minha quarta ordem eu tenho o número 5, né, que representa aí 5 milhares, tá certo? Já que a quarta ordem é a unidade das milhares. Tudo bem. Então, pessoal, repare que dentro desse número existe uma classificação importante, né? Além das ordens, existem também as classes. Esses 3 primeiros números estão dentro da classe das unidades e o número 5 está dentro da classe dos milhares, tudo bem? Então esse número eu tenho 4 ordens, primeira, segunda, terceira, quarta ordem e a quarta ordem, e eu tenho aí duas classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Outro exemplo, né? 7.678.913. Vamos contar quantas ordens tem esse número, né? Eu tenho exatamente uma ordem, outra ordem, segunda ordem, né? Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima ordem. Então é um número que tem 7 ordens. A primeira ordem, lembrando que é a ordem das unidades, segunda das dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar e unidades de milhão, tudo bem? E aqui eu tenho 3 classes, né? Esses 3 números aqui, né, estão na classe das unidades, esses outros 3 estão nas classes dos milhares e esse aqui, o número 7, está na classe dos milhões, tudo bem? Bem simples, né, pessoal? Suave, é um assunto aí que você vai ver lá no ensino fundamental, para ser mais exato, é no fundamental 1, né? Mas no fundamental 2, na sexta série, você vai fazer uma revisão sobre esse assunto, né? Mas que sim, caiu uma questão do Enem, né? Uma questão do Enem que trazia esse conceito, né? Trazia essa ideia aí e nós vamos resolver ela junto, tá certo? Claro, né? Antes de resolvermos, pausa o vídeo, tente resolver. Mas vamos lá. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais.
Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, D, M e CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual, né? A que é comum para nós, né? Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Então, pessoal, basta nós identificarmos aqui os adesivos, certo? E indicar quantas argolas tem em cada haste, certo? Por exemplo, na haste aqui onde tem o adesivo da unidade, né, eu tenho uma unidade. Então, eu já posso escrever aí, né, na minha ordem usual, né, o número 1, né, já que a unidade é a minha primeira ordem, tudo bem? Depois, pessoal, nessa haste aqui, né, que é a haste que representa a centena de milhar, eu tenho exatamente 4 argolas. Então, a centena de milhar, escrevo o número 4, tá certo? Na haste das dezenas, né, na haste das dezenas aqui, lembrando, né, pessoal, que isso aqui não está na posição usual, esses adesivos foram trocados, né? Eu só estou pegando esses adesivos e estou colocando no formato usual que nós conhecemos, tá bom? Então, nessa haste aqui eu tenho 7 dezenas, então eu coloquei aí na segunda ordem, né, 7 dezenas. Olha que interessante, na haste do milhar não tem nada. Se não tem nada, zero, né? Representamos aí por zero, tudo bem? Na haste da centena, né? Nós temos aí uma centena, então eu coloco aqui na terceira ordem, né? Unidade, dezena e centena, tem uma centena, tem uma argola aqui, né? Então eu vou colocar número 1 aqui também. E por fim, na dezena de milhar, né? Na dezena de milhar eu tenho 6 argolas, né? Com 6 argolas eu coloco aqui na minha quinta ordem, tá certo? E aí eu tenho o número, né? 460.171. Olha como era simples nessa questão, bastava você saber sobre nem do ábaco em si, né? Bastava você lembrar aí das ordens e classe dos números e você conseguiria resolver esse tipo de problema. Então o item correto é o item D, tudo bem? Pessoal, trouxe também outra questão que é muito simples, né? Que não precisa, acho nem fazer nenhuma exemplificação, bastava você saber multiplicação, né? Que é esse tipo de problema aqui que nós vamos ver agora. Então, claro, né? Pausa o vídeo, tenta resolver, mas vamos lá, né? Eu resolver junto, só para conferir aí com o gabarito. Seguinte, ó, em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a das 5 máquinas, né, de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. No dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão representados em um painel. Este é o painel, como mostrado na figura, né? Então, digamos que na máquina 1, né, temos lá um tempo de 35 segundos por pessoa, né, a ser escaneada, e aqui eu tenho 5 pessoas para ser escaneado. Na máquina 2, há um tempo de 25 segundos para escanear uma pessoa, e nessa fila, né, para a máquina 2 nós temos aí 6 pessoas. Na máquina 3 um tempo de 22 segundos para escanear uma pessoa, e na fila da máquina 3 nós temos 7 pessoas. Na máquina 4, né, leva 40 segundos, né? Só que nessa fila, né, para ir para a máquina 4 eu tenho 4 pessoas, e por fim na máquina 5 leva um tempo de 25 segundos para escanear uma pessoa, e na fila para ir na máquina 5 eu tenho 8 pessoas. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir a que máquina, né, pessoal? Qual é a máquina que ele deve se dirigir? Pessoal, aqui é simples, ó, basta você fazer uma multiplicação, né? Não tem muito segredo, não tem muito mistério, né? Ó, na máquina 1,
Na máquina 1 eu sei que é 30 segundos, 35 segundos por pessoa e tem 5 pessoas. Logo, se eu multiplicar 5 vezes 35, eu vou ter um total de 175 segundos, né, para atender essas 5 pessoas, né? Na máquina 2 é 25 segundos por pessoa e eu tenho 6 pessoas. Logo, se eu multiplicar 25 vezes 6, eu vou ter um total de 150 segundos, né, para escanear aí todas essas 6 pessoas, né? Na máquina 3, basta fazer então essa multiplicação também, seguindo essa ideia, né? 22 vezes 7 vai dar 154 segundos, né? No total para atender, né? Para escanear essas 7 pessoas. Na máquina 4, basta então multiplicar 40 vezes 4, então vão ter 160 segundos para escanear todas essas 4 pessoas. E por fim, pessoal, na máquina 5, basta multiplicar 20 vezes 8, eu vou ter 160 segundos também para escanear agora esse total de 8 pessoas, né? Mas como ele quer o menor tempo possível, né? A máquina que vai trazer esse menor tempo possível é a máquina 2, né? Máquina 2, 150 segundos, então você marca o item B, tudo bem? E agora, professor, bom, agora a parte mais simples do vídeo, né? Onde você vai inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, curte, comenta, compartilhe, divulgue esse projeto para seus amigos e até a próxima, meus amigos. Valeu!